a oração é uma chave que abre as portas do céu. Já nos dizia Santo Agostinho, doutor da Igreja. Irmãos, tão necessário é nós termos uma busca de Deus. E uma busca de Deus através da oração. Como já dizia São Jerônimo, na oração nós buscamos a Deus. Então, a busca de Deus é uma constante vida de oração. E é tão necessário isso que até os discípulos, convivendo com Jesus, eles tiveram a necessidade de pedir a ele um conselho de como eles deveriam orar. Porque afinal, até os discípulos de João eram ensinados, João Batista, a orar pelo seu mestre ali, João Batista. E Jesus lá, por exemplo, no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 9 em diante, vai ensinar os discípulos como eles devem orar. E ali ele dá todo um direcionamento para os seus discípulos, né? Então, aí nós vemos a importância da oração. O próprio Senhor, Jesus, antes de fazer qualquer ato, e em todos os seus atos importantes, principalmente nas constituições dos sacramentos, antes da escolha dos discípulos, nos milagres, ele antes se colocava em oração. Então, tão importância é isso, a oração, que até Jesus teve uma necessidade humana de rezar, de se entreter com o Pai, de conversar com o Pai. Né? Mesmo ele sendo Deus, ele ali quis deixar, então, um exemplo de como o homem se aproxima de Deus. Irmãos, São Paulo vai nos aconselhar dizendo, lá em Efésios capítulo 3, versículo 14, é por essa causa que eu dobro os meus joelhos. Irmãos, como nós nos comportamos diante da oração? Será que nós vamos rezar de uma forma distraída, não dando atenção às nossas palavras, à forma que nós nos comportamos? É importante a gente entender isso. Está, como nos ensina a igreja, primeira coisa, em estado de graça. Estar em estado de graça é preciso para que as graças de Deus cheguem até nós. Como vai dizer o profeta Isaías, capítulo 54, versículo 1. O pecado, ele causa uma barreira entre nós e Deus. Então é preciso, através dos sacramentos que o próprio Senhor nos deu, que a igreja nos orienta, alcançarmos esse estado de graça. Ter uma vida sacramental ativa, principalmente nos dois sacramentos. O sacramento da reconciliação e o sacramento da Eucaristia. É a essência, a nossa essência, para que possamos estar em estado de graça e buscarmos esse Deus de todo o nosso coração. E aí, os doutores da igreja, principalmente os místicos, né, vai nos aconselhar. Por exemplo, Santa Teresinha, doutora da igreja, nos dizia que a confiança em Deus realiza milagre. Então, o primeiro passo aqui da oração, eu posso colocar como a confiança. Essa confiança que gera em nós um abandono sincero em Deus. O segundo passo, Jesus nos ensina. Né? No alto da cruz, ele diz, Senhor, que seja feita a tua vontade. Então, nessa confiança, nós nos jogamos nos braços de Deus e em Deus nós vamos dizer, Senhor, é isso que eu quero, mas que seja feita a tua vontade. A vontade de Deus, e nós precisamos entender que a vontade de Deus sempre é o melhor para nós. Ele é um bom Pai e nos ensina na oração do Pai Nosso a chamar Deus de Pai. Essa confiança que precisamos ter. E essa confiança e esse se lançar na vontade de Deus vai produzir graças sobre as nossas vidas. Então, é importante nós entendermos esses passos. Ter a confiança em Deus, querer o que Deus quer e estar em estado de graça. Eis aqui o mistério de uma vida plena em Deus, de uma vida plena em buscar a vontade de Deus em nossas vidas. Então, a oração, como diz Santo Agostinho, é essa chave que abre as portas do céu. E possamos alcançar tudo o que nós queiramos, desde que nós, o segundo passo, né? Terceiro passo, melhor dizendo, é persistimos, como o Senhor nos aconselha, pedi e recebereis, batei e vos abrirá. Então é assim, a persistência, a perseverança naquilo que nós desejamos. Muitas pessoas desistem no meio do caminho. Como bem dizia os santos, né? Começar é para muitos, mas o perseverar é para santos. Então, irmão, te dou um conselho. Persevere. Insista. Busque a vontade de Deus nessa sua existência. Confie em Deus e esteja em estado de graça. E tudo mais Deus fará em nosso favor. Amém? Que Deus te abençoe.
Salve Maria. Olha, se você ainda não nos acompanha nas redes sociais, nós temos aí o nosso Instagram, temos também o nosso canal no YouTube, Ulisses Maria. Procura lá, se inscreve e vamos estar constantemente colocando lá mensagens, frases, ensinamentos e temos algumas novidades que no decorrer desse nosso desenrolar, desse trabalho, a gente vai estar aí postando e marcando vocês. Desde já nós agradecemos e que Deus te abençoe. Salve Maria Santíssima.